texto será Êxodo capítulo 3 e Êxodo capítulo 4. Nós não vamos lê-lo agora, mas vamos manter a Bíblia aberta, se você quiser, para acompanhar os vários momentos em que trataremos deste assunto. Porque não existe, talvez, nada mais importante para a vida do cristão, daquele sentido de propósito. Para o que é que a gente existe? A gente fala na nossa confissão de fé que a gente existe para amar a Deus e gozá-lo para sempre. Para isso fomos criados. Mas como é que isso reproduz-se numa maneira prática? Porque é muito genérico, é um negócio muito distante. Reproduz-se na prática através da chamada cristã. Chamada que acontece em momentos da nossa vida. Chamada que há um momento na vida de cada um de nós, se nós estivermos buscando a Deus para pedir, Deus, o que é que o Senhor quer para a minha vida? A gente vai descobrir que há um momento na nossa vida chamado momento da consciência, quando a gente ou do discernimento, quando a gente discerne o plano de Deus para a nossa vida. Esse discernimento, quando ele acontece, a gente olha para trás e vê que Deus estava trabalhando nas nossas vidas sem a gente nem mesmo se perceber. Soberanamente, Deus estava agindo, dando-nos a família que Ele nos deu, o nome que Ele nos deu, a criação que Ele nos deu, os amigos que nos deu, as experiências boas, as experiências más, nos preparando para sermos aquilo que Ele quer que sejamos. Então, quando a gente realmente busca a Deus, Deus, me dá uma razão para a vida, me dá um propósito para a vida. É claro, fui criado para honrá-lo para sempre, gozá-lo para sempre, mas de maneira prática, o que o Senhor quer que eu faça? Então, esse momento mais cedo ou mais tarde virá. E aí a gente olha para trás e vê as ações soberanas de Deus, nos preparando para o bom desempenho do chamado divino na nossa vida. E quando acontece esse momento do discernimento, então a gente olha para frente e a gente passa a viver na expectativa e na esperança do cumprimento do propósito divino naquilo que Ele nos chamou para fazer. Aí a gente estuda mais aquela área que a gente vai desempenhar, a gente se prepara, a gente vai frequentar um curso, a gente se aprimora, para que a gente desempenhe de uma maneira apropriada e bem-sucedida o propósito do chamado de Deus na nossa vida. A Bíblia fala de uma pessoa chamada Moisés. Moisés teve 2 chamados na vida. O primeiro deles foi quando ele tinha 40 anos, mas Moisés estava topetudo demais. Deus o chamou para libertar o povo do Egito, e ele achou que o bom era ele, não Deus, que ele havia sido educado em toda a ciência do Egito. À semelhança de muitos de nós, Moisés pensava que ele era indispensável, que o chamado de Deus para ele era por causa dele, Moisés. Olha, irmãos, quando Deus nos chama e nos põe para o serviço cristão, na vida da igreja, para uma sociedade melhor, servindo aos pobres, servindo à necessidade dos outros, quando Deus nos chama, não é porque Deus precisa da gente. Deus não precisa da gente. Você acha que o Deus do universo precisa de você? O que criou todas as coisas ou precisa de mim? Não precisa nada. Quando Ele nos chama e diz, eu quero lhe usar, é porque Ele é bom para com a gente. O chamado de Deus é, acima de tudo, uma manifestação da graça de Deus para com você e para comigo. Já imaginou? O Deus que criou todas as coisas, que é autossuficiente em tudo, usa a você e a mim? Não é bondade divina? Ser usado pelo Deus de todo o universo, pelo Criador de todas as coisas, é bom demais. Esse Deus é maravilhoso. Então, a gente tem que se desprogramar, porque graceja dentro da igreja, por aí afora, essa teologia de que Deus precisa de mim. Deus não precisa de nós. Deus nos abençoa com a sua graça ao nos usar, porque Ele é um autocontido, Ele é autossuficiente, ele já tem em si tudo o que Ele precisa, mas Ele é tão bom que Ele usa você e a mim. Moisés, capítulo 1 e 2, capítulo 3 de Êxodo, achava que ele era o bom, que ele havia sido educado em toda a ciência do Egito. Atos 7 diz que quando ele matou o egípcio, na primeira chamada, com 40 anos de idade, Deus havia soberanamente o treinado em toda a ciência do Egito.
Ele era nos atos soberanos de Deus, preparado para fazer o que Deus queria que ele fizesse. Atos 7 diz que ele matou o egípcio porque julgava que os seus irmãos discerniriam que ele era o escolhido. Moisés teve que aguentar 40 anos no deserto na casa da sogra. Você pensa que é fácil casa da sogra? Eu falei aqui na quarta-feira que descobri que o Brasil tem a capital mundial da sogra. É Cascavel. Mas eu tenho 3 filhos, todos 3 casados. Eu tenho que ser cuidadoso aqui. Mas eu estava falando que a capital da sogra é Cascavel, e um potiguar falou: o senhor está enganado. Eu falei: mas por que eu estou enganado? Ele falou: porque a capital dela está lá no meu estado, Rio Grande do Norte. Eu falei: e qual é a cidade? Ele falou: Jararacas. Agora virou uma competição aí. Mas 40 anos na casa da sogra. A coisa não é fácil. Aguentando a poeira do deserto, a chatice de uma família grande ali em cima dele. O Moisés, que havia desfrutado de 40 anos na casa do rei, do faraó do Egito, filho da filha do faraó, agora tendo que amargar a poeira do deserto. Não é fácil, ali é deserto, é o Saara. É a parte mais seca do planeta. Então estava lá Moisés, 40 anos comendo pó. Comendo pó. Tinha uma esposa que não era, o nome dela era Zípora, mas devia ser chamada de Víbora. Porque assim que ele volta ao Egito, ela o chama de marido sanguinário, porque ele circuncidou o seu filho de 12 anos. Agora ele teve que se desprogramar mentalmente. Ele teve que esquecer esse negócio de que eu sou, para descobrir quem Deus era. Essa foi a grande metamorfose da vida dele durante aqueles 40 anos. Eu, Moisés, educado na ciência do Egito, estou aqui comendo pó. Ele teve que se desprogramar para que ele pudesse ser usado por Deus. 40 anos depois, 80 anos de idade, vem o segundo chamado de Moisés. Mas o Moisés, à semelhança do Elias aqui, de cada um de nós, parece que não aprende. Deus chama Moisés pela segunda vez, capítulo 3 de Êxodo. E Moisés tenta fugir do chamado de Deus, dando desculpas que são muito semelhantes às que eu dou e a que você dá, quando Deus nos chama para tarefas ministeriais na vida cristã. Mesmo depois de 40 anos no deserto, ele ainda precisava aprender algumas verdades, porque ele era um fujão, ele não queria assumir as responsabilidades. Então vamos descobrir essa questão do chamado e a tentativa da gente de fugir das responsabilidades que Deus nos chama a realizar. Porque Deus chama Moisés no capítulo 3, versículos 10 e 11. Acompanhe comigo aí. Deus diz a Moisés: vem agora, Moisés, 40 anos depois, na casa da sogra, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus. O que é que Moisés disse? Para ir a Faraó? Pois é, essa é a primeira desculpa. A semelhança minha e a semelhança sua, muitas vezes, quando Deus nos chama, Deus normalmente nos chama para tarefas ministeriais simples na vida da igreja, porque começa aqui, Ele nos testa no pouco, para ver se a gente consegue ser fiel no muito. Tudo começa com as pequenas coisas. Deus nos chama e a gente, à semelhança de Moisés, dá a seguinte desculpa: eu não tenho habilidade. Deus diz: Moisés, você vai ao faraó para tirar o meu povo do Egito. Ele responde: quem sou eu? Eu não sou capaz, eu não tenho habilidade, não recebi treinamento. Que negócio é esse, meu Deus? Você tem certeza que o senhor está certo? Eu não sou capaz. Não é assim que muitas vezes a gente diz: não estamos propriamente preparados? Olha, eu tinha 3 meses de crente, quando um pastor corajoso chamado Ivan Espíndola Dávila, um português, tinha que ser um português, me chamou para pregar na igreja dele. 3 meses de crente, eu estava naquele fogo, evangelizando o poste. E aquele entusiasmo, eu fazia geologia, eu sou um geólogo, então pregando para os meus colegas, aquele negócio todo, 3 meses de crente. E ele disse: você quer pregar na minha igreja? E eu fui louco o suficiente para dizer o quê? Sim. Ele marcou para 1 mês, eu nunca passei um mês tão atribulado na minha vida.
Porque a psicologia diz que quando a gente é chamado a alguma coisa, a nossa primeira ação é a aceitar, a gente reage positivamente muitas vezes. Então, a nossa reação é impulsiva. Então, eu impulsivamente disse sim. Quando eu cheguei em casa, veio a reação negativa. O que é que eu fiz? Aconteceu isso já com você, Ana? A gente dá um sim, vai em casa, não dorme direito, dá diarreia, dá aquele negócio na barriga, a gente fica nervoso. Que é que eu fui dizer sim? Eu sou um miserável mesmo. Eu nunca frequentei tanto igreja como naqueles 30 dias. 3 meses de crente. E ainda me disse, você vai ter 25 minutos para pregar. Então, onde havia uma igreja aberta, eu estava lá, todas as noites, anotando o que o pessoal dizia. Preguei um sermão em Jeremias 9, eu estava lendo a Bíblia, e aí eu disse, agora eu preciso aprender como é que vou fazer isso. Fui na Assembleia Batista, Presbiteriana, fui até na Adventista, sábado de manhã. Onde estava aberta, eu olha lá, ouvindo, daqui a um mês, quando chegou a semana final, eu entrei em pânico. Meu Deus! E eu pregava na frente do espelho para medir o tempo. O glorioso domingo chegou. 7h da noite, o meu irmão carnal me deu uma carona até a igreja. Cheguei lá, a Igreja das Rocas. Era dia de Santa Ceia. Estava a igreja cheinha, 100 pessoas, é o que tinha naquela época. Naquela época não tinha igreja grande evangélica, não. Quase 40 anos atrás. 35 anos atrás. E aí, olha, só naquela meia hora na igreja eu fui no banheiro umas 4 vezes. Vai dizer que você não teve essas experiências assim. Não é assim? Ele não sabia o que é que eu ia falar, não quis correr risco, dia de Santa Ceia, ele ficou em pé e disse, vamos cantar um hino abrindo o culto. Cantar um hino, fazer uma oração, uma leitura rápida da palavra. 7h35 ele me entregou a palavra. 7h37 ele me entregou a palavra. Estamos aqui com o jovem Elias Dantas, novo convertido. Eu convidei um mês atrás para pregar. Vou passar a palavra para ele. Ele foi sábio, porque sabia lá ele quanto tempo eu ia falar. Eu estava suando, a meia estava ensopada, aquele negócio todo. Naquela época que eu usava calça branca e um paletó listrado com a coisa assim, um paletó de xadrez. Era cafona demais, uma meia Dancing Day, colorida. Parecia a meia do colega aí, Zé, aí, que veio Bom, então eu chego e levanto lá, ele me passou a palavra 7h37. Quantos minutos ele me deu para pregar? Com a minha leitura bíblica, a oração e a pregação, eu devolvi a palavra para ele às 7h45. Não tenho nem noção do que falei. De tão nervoso. Ele levanta, vai lá na frente, não sabe o que dizer, ele fala, nunca esqueci, ele falou, vamos agradecer a Deus por essa sucinta mensagem. Cantou música especial, fez oração por enfermo, fez oração pelas famílias da igreja, tem que encher o tempo. Celebrou a ceia e o culto acabou às 8h15. Na saída, todo mundo vinha dizendo, volta mais, volta mais. É assim. Tudo começa com as nossas respostas aos pequenos convites, aos pequenos desafios. Se eu não tivesse aceito aquele convite daquele irmão e procurado cumprir com integridade o que eu me propus a fazer, eu não estaria aqui hoje com vocês. Tudo começa com as pequenas coisas. Então, essa desculpa de não ter habilidade, a gente pode não ter habilidade para as grandes coisas, mas para as pequenas coisas, Deus vai honrando, Ele olha o nosso coração, Ele nos abençoa. Eu falei aqui essa semana de uma ida minha à igreja do Avivamento Mundial, lá em Bogotá, Colômbia. Tem 145 mil membros. Uma igreja. É gente. E na quinta-feira, onde eu fui, no domingo anterior, eles tinham batizado 5 mil num culto só. Isso é Pentecostes. E aí eu perguntei ao pastor Ricardo Rodrigues, como é que você faz para discipular esse povo? Porque é muita gente chegando na igreja. Ele falou, cada pessoa que se converte aqui,
recebe um discipulador, uma pessoa que aceitou compartilhar o básico da fé cristã com aquela pessoa por 12 semanas. Então, são 3 meses. Aquela pessoa vai dizer se aquele novo crente está pronto para batizar. Se estiver, vem para a reunião do conselho e é batizada. Na reunião do conselho, com os pastores da igreja e os presbíteros, aquela pessoa é desafiada a frequentar a escola de líderes, onde ele acredita que todo crente é um líder. Então, no sentido de influenciar outros. Então, ele fica ali 12 semanas. Então, ele tem a visão da igreja passada, o estudo geral da Bíblia, etc., 12 semanas. Mas também a parte prática. Eu fiquei curioso. Falei, qual é a parte prática? Ele falou, olha, Elias, aqui na nossa igreja, se você esperar até o culto à noite, você vai ver. Quando acaba o culto, tem uns 15 mil lugares na igreja, quando acaba o culto, a faxina da igreja, limpar banheiro, latrina, é tudo feito por médicos, advogados, gerente de banco e por gente mais simples também. Aqui não tem esse negócio, não. O cara que quiser caminhar aqui na trilha da igreja, ele tem que ter um espírito humilde, tem que começar nas pequenas coisas. Se não for fiel nas pequenas coisas, nunca será fiel nas grandes coisas. Não é assim? Então, não importa a projeção da pessoa na cidade. Aqui na igreja, nós estamos preocupados em formar pessoas segundo o coração de Deus, quebrantados e humildes. Eu achei fenomenal. Então, a primeira desculpa que a gente dá é: eu não tenho habilidade. Deus respondeu para Moisés: eu sou a sua habilitação. Não precisamos de nada mais. Deus está conosco. Amém? Então, para de dizer não. Para de dizer não. Diga sim. E que deixa a diarreia tomar conta, mas você vai se dar bem no final. Então, qual foi a primeira desculpa? Não tenho o quê? Vamos repetir? Não tenho. Agora vamos à segunda. Versículos 13 e 14. Olha o diálogo. Lê comigo. Disse Moisés a Deus. Vamos ler juntos? Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Muito bem. Segunda desculpa de Moisés. A primeira foi: não tem o quê? Deus disse: a sua habilitação sou eu. A segunda desculpa de Moisés foi: não tenho mensagem. Tá bom, Deus, eu vou, mas aí eu chego lá. O pessoal pergunta coisa para mim, o que é que eu vou dizer para eles? O que é que eu vou dizer? Deus responde para ele: fala de mim, Moisés. Eu sou o que sou. Conta a respeito do seu relacionamento comigo. Porque a fé até hoje vem pelo ouvir da palavra de Deus. Olha, meus irmãos, você não precisa de um diploma de teologia para ser eficaz na comunicação da mensagem aos outros. Porque as coisas mais simples do Evangelho são complicadas demais para quem não tem a Cristo ainda. A coisa mais elementar que os nossos filhos de 5 anos de idade na escola dominical aprenderam é complicado para eles. Teve um tempo que eu jogava basquete, agora eu engoli a bola, mas um tempo eu jogava basquete. E eu, lá em Araraquara, eu era magrinho, não um milagre, uma coisa dessa. Eu olho para trás, hoje parecia uma miragem. Eu jogava basquete no time de veteranos do Araraquarense. Clube muito bom. Ali o meu time era um time sensacional. Tinha muito barrigudo, mas tudo gente de liderança na cidade. Por exemplo, no nosso time, o Zé Cutrale, o dono da Cutrale, da Cutrale do coisa, jogava basquete comigo, já morreu. O Gatti, que era um arquiteto da cidade, dono de uma construtora, jogava basquete comigo, já morreu. Tem que tomar cuidado aqui. O Alejandro, gerente geral da FMC, que é uma grande multinacional, jogava basquete com a gente, todo sábado a gente jogava. Levou 2 anos jogando basquete, nunca tentei pregar para eles, tentava ser um bom amigo, a cuidar deles. Quando um ficava enfermo, eu ia lá, visitava, entende? Aniversário, mandava um cartãozinho, fazendo amizade 2 anos, porque acima de tudo eu queria ser amigo deles. Mas aí um dia, depois de 2 anos, eu os convidei para estudar a Bíblia, muito temeroso.
Não é que 7 deles aceitaram? E quando eu cheguei em casa, o que é que deu em mim? O que é que eu vou falar para esse povo? Porque era o escol da cidade, a liderança da cidade. Homens que estavam liderando milhares de funcionários, milhões de dólares, alguns bilhões de dólares, como é o contrário. O que é que eu vou falar para eles? Acertamos que a reunião seria na casa de uma senhora muito bem de vida, que ela era leiloeira oficial do estado de São Paulo. E aí chegou aquela angústia, o que é que eu vou... Pensei em falar para eles sobre finanças na Bíblia, mas eu ia levar um capote deles, porque eu não entendia nada e eles entendiam tudo. Administração na Bíblia, mas eles administravam bem demais, negócio bem sucedido. E eu fiquei naquela angústia. Aí, finalmente, eu decidi que eu ia falar do que eu tenho e eles não tinham. Falar de Cristo. Que essa era a razão que eles estavam vindo. Eles tinham visto alguma coisa nos nossos contatos, nas nossas palavras, e queriam saber. Aí eu peguei um material que a gente usa no departamento infantil, chamado Conhecendo Jesus. 9 liçõezinhas. Olha lá, eu estava com Zé Cutrale, e estava lá com Alejandro Orozco, da FMC, crânios no país inteiro. E o livrinho dizia assim: leia João 14,6 e preencha o tracinho em branco. Eu sou, tinha que pôr caminho, a verdade e a vida. Não é que eles até assim erravam? E não entendiam o que aquela coisa simples era. Está entendendo o que estou querendo dizer? Tive o privilégio de batizar alguns deles. Alguns deles vieram a Cristo, com um lapisinho na mão, colocando na linha, em branco, o versículo. Era só ler e pôr ali. É o assunto que puxa. Eu decidi falar de quem Cristo era para mim. E isso por si só já era uma mensagem suficiente. Então, quando Deus nos chama, a gente tem que parar com essa resposta de que eu não tenho mensagem. A mensagem é Jesus que vive em você. Você já é a mensagem. Você já é a mensagem. Dias atrás eu estava em Melbourne, na Austrália, e fui visitar a igreja de um amigo meu lá, da rede, é o Mark Connor. A igreja lá tem gente de 116 países na igreja, falando 60 línguas. É o maior balaio de gato que você pode imaginar. Muito grande, milhares de pessoas, eles têm vários cultos. E aí, entre os cultos, eles têm uma recepção para os visitantes. E eu estava lá, era visitante, queria conhecer os visitantes. Eu vou para estudar a dinâmica da igreja, dos meus amigos. Quero aprender. E aí eu vi um casal de iranianos, recém-convertidos, 1 ano de convertidos. Um entusiasmo na fé, uma coisa tremenda. E junto deles, 6 outros iranianos, que tinham acabado de chegar de 3 meses até 1 semana no país, vindos do Irã. Você sabe, o cristianismo no Irã pulou de 5.000 pessoas em 1979, quando o Ayatollah tomou conta do país, para 1 milhão agora. É crente demais, especialmente no Kurdistão. É um movimento para Deus imenso. Mas esses vieram para a Austrália, vieram como refugiados. A Austrália é muito bondosa em receber as pessoas. E agora aquele casal tinha 1 ano de crente, não foi criado no meio evangélico, não sabia nem quem era Jesus até 1 ano atrás, se converteu porque Cristo apareceu para eles, agora estavam lá pregando o evangelho para os que chegavam, desde o momento que parava no aeroporto. E aí, quando eles perguntaram, quem é você? Eu sou um brasileiro, e na hora já construiu a ponte. Ronaldinho, é o que eles sabem. Então, fomos conversando sobre futebol e tal. Aí eu perguntei para eles, como é que vocês chegaram aqui? Falou, este casal. Aí no culto seguinte, naquele domingo, quando eu olho para a minha esquerda, está lá aquele casal, sem muito conhecimento da Bíblia ainda, mas conhecendo Jesus, cheio de vida. E aqueles 6 iranianos levantando as mãos santas para Deus. Em vez de ser para Allah, né? O Mohammed e o seu profeta, levantando as mãos santas para Deus. Na simplicidade de uma pessoa que resolveu dizer sim, sim,
o que eu sei e o que eu experimento, eu vou falar para os outros. Não é uma coisa linda? Então, a segunda desculpa de Moisés foi: não tenho mensagem. Qual foi a primeira desculpa de Moisés? Qual foi a segunda? Agora vem a terceira. Capítulo 4. Olha aí. Versículos 1 a 3 diz assim: respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tem na mão? Respondeu-lhe Moisés: um bordão. Então lhe disse: lançai-o na terra. Ele o lançou na terra, e o bordão virou uma serpente. E Moisés fugia dela. A terceira desculpa de Moisés foi: Deus, eu não tenho autoridade. Eu vou chegar lá, vou falar que Deus me mandou, e vão perguntar: quem é você, rapaz? Você é um fujão. Você passou 40 anos lá com a casa da sogra. Você é um desertor. Quem é você? Você não tem autoridade, Moisés. Deus responde com 2 sinais. Deus responde com um cajado que vira uma cobra, e depois mandou Moisés segurar pelo rabo da cobra, a cobra voltou a virar cajado, e pelas mãos que ficaram leprosas. Ele põe a mão no peito, a mão ficou leprosa, ele falou: tira a mão do peito, a lepra foi embora. Deus estava mostrando que a verdadeira autoridade do ministério é Deus mesmo que dá, vem dele. Porque quem somos nós para gerarmos vida nova numa outra pessoa? Só Deus pode. Quem somos nós para conquistar a lealdade de quem quer que seja? Só Deus faz isso. Toda autoridade me foi dada, diz as Escrituras. Havia um grupo de pessoas no livro de Atos, eram filhos de um mágico, e 7 filhos de um mágico, lá no livro de Atos. Eles viram Paulo operando milagres, até o guardanapo de Paulo estava curando gente, e aí eles iam expulsando demônio, eles resolveram imitar. Eles chegaram para os demônios e falaram assim: em nome de Jesus a quem Paulo prega, caia fora. O demônio respondeu para eles: conheço Jesus e sei quem é Paulo, e vocês quem são, seus miseráveis? Deram um couro neles, eles quase morreram, porque eles acharam que havia negócio de autoridade, vinha de uma mágica, de uma fórmula. Não, vem da fonte que é Deus quem nos dá autoridade. Esses dias aqui eu falei sobre o credo apostólico, não sei quantos lembram. O credo apostólico diz que quando Jesus Cristo morreu, ele pregou aos cativos no inferno, não diz isso aí? Desceu à mansão dos mortos, desceu ao inferno. Você chama o nome que você quiser, Sheol, Hades, e tudo é a mesma coisa. O importante é que ele foi lá. E eu partilho, como muita gente do grupo que está aqui não estava durante a semana, quando eu estava falando, eu me perguntava sempre, até o dia que veio uma clareza na minha mente: o que é que Jesus Cristo foi fazer no inferno? Porque é o lugar errado para ele estar. Ele é do céu, não é do inferno, está certo ou não? Aí veio a história toda, é assim. Quando o diabo, Satanás, não sabe todas as coisas, ele sabe algumas coisas, ele suspeita de muitas coisas. Só Deus sabe tudo. E ele tinha uma suspeita miserável de que Jesus era o Filho de Deus, o Messias. Tanto é que ele pergunta para Jesus: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Não é assim que ele fala? Então, por via das dúvidas, quando Jesus Cristo foi à cruz, o inferno entrou em festa. Um verdadeiro bacanal impressionante. Rolava de tudo lá, até heroína do Afeganistão. Era uma coisa tremenda. Está escrito, 1 Pedro 3,19. Celebração total. Vencemos aquele que é presunçoso, que dizia que era o Messias. E eu imagino que um bacanal no inferno deve ser um senhor bacanal, não é não? Deve ser um bacanal fenomenal. Então, eles estavam lá naquele movimento, aquela coisa tremenda, a celebração, matamos o Messias. Jesus, de repente, aparece no meio deles, 3,19, de 1 Pedro. E aparece para proclamar sua autoridade, seu querigma, sua proclamação de vitória. Imagina lá Satanás, o Lúcifer: matamos Jesus. Chega lá e diz: miserável, quando você pensou que me derrotou, na verdade a cruz esmagou sua cabeça,
para sempre. Seu poder agora é completamente ilimitado. Eu sou o vencedor, o conquistador. A porta que eu abro, ninguém fecha, que eu fecho, ninguém abre. Eu sou o capitão, o vitorioso, ninguém vem contra mim. Quando eu disser sim, é sim. Quando eu disser não, é não. E assim nós vamos para a luta. Então ele proclamou sua vitória e manifestou sua autoridade. E é nessa querigmática pregação, nessa autoridade do Senhor, nessa proclamação da vitória, que eu e você temos que caminhar. Quando Deus nos chama, Ele não nos chama para a derrota. Não há a derrota na obra de Jesus. Há apenas os sobressaltos. Mas o processo já está ganho. Ele é o vitorioso. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. É assim, ele disse, eu estou comissionando vocês, não há por que ter medo, não há por que temer, vamos em nome daquele que quando diz, eu estou à frente, sai todo mundo à frente, porque ele é o vitorioso na batalha. É uma coisa maravilhosa. Quando a gente passa por aí afora, viaja por aí afora e vê aqueles crentes mais simples, intrépidos, corajosos, compartilhando na autoridade de Jesus a vitória de Cristo. E quando e sempre que Cristo for pregado com compaixão e com convicção, as multidões vão segui-lo, E os demônios se submeterão, e as vidas serão transformadas, porque esse é o poder que vem da cruz e vem da vitória de Jesus. Aleluia! Então agora temos as 3 desculpas. Então não diga que você não tem autoridade, não, porque você precisa se convencer que Cristo tem toda a autoridade. Você não tem, mas Ele tem. E Ele já lhe deu toda a autoridade. Toda a autoridade. Agora, qual foi a primeira desculpa? Não, qual foi a segunda? Qual foi a terceira? Agora vem a quarta. Mas esse Moisés é um tipo de Elias. E é um tipo da Maria, do João. É um fujão. Porque olha a quarta desculpa dele. Versículo, ninguém dormiu ainda não, né? Tá, versículos 13 a 15. Olha aí. Capítulo 4. Moisés, porém, respondeu, Senhor. Aliás, versículos 10 a 12. Então disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? Quem faz o mudo, o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? A quarta desculpa de Moisés foi a desculpa de muitos de nós. Incapacidade física, problema físico. Moisés disse assim, eu sou um gago, com todo cuidado com a pronúncia, ele falou, eu sou um gagão. Um gagão, pesado de língua. Senhor, eu não consigo falar. Aliás, dizem que um indivíduo chegou para um outro indivíduo e perguntou, como é seu nome? Aí ele falou, é Fábio. Aí ele falou, você é gago? Ele falou, não, gago era meu pai e burro era o escrivão. Sou gagão. Quando a gente começa a ver o desafio, quando a gente começa a sentir as implicações de responder a Deus, ao chamado de Deus para você e para mim, para abençoarmos essa Uberlândia, botarmos Uberlândia de cabeça para baixo em nome de Jesus para o bem. Quando a gente começa a ver as implicações, a gente começa a arrumar nossas desculpas nessa área. É a coluna que está travada, é a perna que está cheia de varizes, é dor de cabeça, é dor no rim, é a barriga que é grande demais, é a vista que está fraca, é a memória que está curta e etc. É verdade ou não? Está tudo. É uma coisa tremenda. Porque nós somos reclamadores demais. Eu tenho uma mentalidade meio negativa. Você acha que nunca pode? Olha, eu tenho um pé 40 e outro 43. Eu tive paralisia, não podia andar, Deus me curou. Aleluia. Sou grato até sempre para Ele, sempre, sempre. O médico vacitinou a desgraça na nossa vida e disse para minha mãe, esse aí nunca mais vai andar. Pólio, o pé era uma bola. E Deus disse, eu tenho outros planos para ele. Aqui estou eu.
Mas um pé é 40 e um é 43. Pé direito é 40. Por muito tempo, já desenvolvi a técnica aqui, mas por muito tempo andava, quem eu visse eu chegar num piso de madeira, ficava pac, patatac, pat, patatac. Ai, ai. E não é fácil. Você pensa que o complexo não vem? Claro que vem. A insatisfação não vem? Vem. Vai dizer que você não tem suas áreas de insatisfação? Se não tem, por que é que o Brasil é o campeão mundial de operação plástica? Hebe Camargo fez tanta operação plástica que ela quando dá uma risada, levanta a perna. Ela foi anunciar a morte de Chico Anísio dando risada, ela não consegue fechar a boca. Chico Anísio morreu. Satisfação. O ano passado eu resolvi pintar meu cabelo. Um cara muito bondoso falou, só vou dar, é só para tirar um pouquinho o branco. E eu aceitei. Eu tinha bigode, vocês viram na foto lá. Quando eu fiquei lendo a revista, quando eu terminei ele fazendo, quando eu terminei era tirna. E eu tinha um bigode daqueles bigodes que mostra a direção, sabe? Norte. Para lá. Quando eu cheguei em casa com aquele cabelo, já me sentindo mal, minha esposa, entrei em casa, ela deu uma risada e falou, ridículo. 23 banhos em 2 dias. E banho demorado, passei verniz, limão, tudo que dizia que era bom para desbotar, até que o meu cabelo começou a ficar loiro. Aí eu falei, vai ficar pior. Eu parei com aquilo lá, mas tirei o bigode na hora. Nunca mais voltou. Porque ele é aquele assim pontudo, então fica muito feio. Então, todo dia eu ia no banheiro, olhava se o branco estava de volta, levou 4 meses, não, maravilha. Só não raspei meu cabelo, que aí ficava uma bola aqui em cima. Então, eu deixei para dar o quebra, né? Mas 4 meses. Ele está insatisfeito com tudo. Reclama de tudo. A gente reclama da altura, se a gente é muito alto, se a gente é muito baixo, se a gente é muito magro, se a gente é muito gordo. Cheio de gente. Eu resolvi concentrar todos os músculos de Arnold Schwarzenegger na minha barriga. Mas gostaria que fosse diferente. Vou tentar amanhã começar um regime com Herbalife. Vocês já sabem quem me recomendou, não? Então, esse vai. Porque a gente é insatisfeito, não é assim? Nós somos. Os caras põem aí implante de cabelo, fica parecendo uma plantação de eucalipto. E aquele negócio. É a luta, mas é tudo porque para a gente está bom, a gente fica com menos complexo. Mas é tudo insatisfação. A gente reclama de tudo. Reclamamos de tudo. Tem gente já reclamando que o culto está demorando demais. Tem gente que reclama que demora de menos. Tem gente que reclama da roupa da gente, da roupa dos outros, dos filhos da gente, dos filhos dos outros, da família da gente, da família dos outros, do trabalho da gente, do trabalho dos outros, dos amigos da gente, dos amigos dos outros, dos amigos da gente, de gente que a gente nem conhece, a gente reclama. Reclamamos o tempo todo. Nós somos gente muito negativa. Por isso Deus tem que inundar o coração da gente com louvor para que a gente saia desse negativismo tremendo. Mas, eu não terminei a história do meu plaque para plaque, né? Do meu sapato. Deus é tão bom que o dono da Meia Lupo, Elvio Lupo, já morreu. A esposa dele era da nossa igreja, lá em Araraquara. E eu fiz amizade com ele e eu descobri que o meu pé 40 era o pé 40 dele. Ele também tinha um 40 e 43. Então, nós passamos a comprar tênis junto. Comprava 2 pares, um 40 e um 43 do mesmo modelo. E assim, a vida é maravilhosa. Só que eu não dava para acompanhar o ritmo dele, que ele era um multimilionário. No final das contas, para minha alegria geral, a esposa dele comprava os 2 e davam para ele e um para mim.
Já fabricadinho com um pé 40 e o outro 43. Mas a gente reclama de tudo. Olha, um dia, e a incapacidade física da gente é a nossa grande desculpa. Olha, eu vou contar uma história, estou quase terminando. Eu estava, 1986, eu fui num congresso Billy Graham, em Amsterdã, na Holanda. Congresso para líderes. Quando tem muita gente nesses congressos, ninguém presta atenção nos pregadores. A gente só vai lá para bater papo, para rever pessoas, fazer novos amigos. O cara está falando lá e você está perguntando como é que vai a família de um, de outro. É aquele negócio. De repente, uma voz maravilhosa, brotou lá do púlpito, da plataforma. Quando eu olho, porque todo mundo calou na hora, quando eu olho, era uma tetraplégica. O nome dela é Johnny. Alguém já leu o livrozinho Johnny? Né? Pois é, Johnny. Mal podia mexer um pouquinho só os dois braços. E ela cantando, que voz maravilhosa. A pessoa que tinha sido perfeita fisicamente estava agora naquela situação. Aí foi um silêncio total. De seguida, Billy Graham começou a pregar. Tinha lá uma tela com as coisas inclinadas assim de tinta. Puseram um pincel na boca dela. E ela, as tintas um pouco inclinadas, ela molhava com a boca, o pincel na boca. Ela pintou um quadro lindíssimo com a boca da pregação de Billy Graham. Ela criou uma missão chamada Missão aos Amigos de Johnny. Já distribuiu mais de 30 mil cadeiras de roda para os outros, ao redor do mundo. Coisa tremenda, tremenda. Sabe, irmãos, as experiências duras da vida, os fracassos da vida da gente, são o maior trunfo que a gente tem para abençoar outras vidas. 2 Coríntios capítulo 1, versículos 1 a 3, diz assim: Bendito é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que nos consola em nossas aflições, para que a gente possa consolar os outros com o consolo que recebemos do Senhor. A gente reclama das durezas da vida, a gente reclama do físico da gente, da família da gente, a gente reclama dos nossos fracassos. Esses são os nossos maiores trunfos, porque se a sua vida for só um mar de rosa, e você vai conversar com alguém que a vida não é um mar de rosa, essa pessoa vai dizer para você: você fala isso porque você não sabe o que eu estou vivendo. É para ministério que Deus permite a dureza na vida da gente, para que a gente receba a consolação dEle e abençoe outras vidas. Olha, eu normalmente não conto essa minha experiência. Vocês têm paciência para mais uma experiência? Então, eu saí do Brasil, era professor, o companheiro aqui, do pastor de vocês, do José. Fui embora do Brasil para estudar nos Estados Unidos com minha esposa. Minha esposa, filha de médico, classe média remediada. Eu era presidente do sínodo. A nossa denominação falou que o presidente dela naquela época, que depois virou pastor lá da Igreja da Penha também, falou assim: pode ir, reverendo. Ele falava bem assim: cobriremos suas despesas. Eu chego nos Estados Unidos, ficamos lá 15 meses, sabe quanto veio da igreja? Chuta. 0. Fui morar com minha esposa numa casa na área mais violenta de Pasadena, onde mataram um adolescente na nossa esquina. Dividia com 5 famílias a casa, eu, meus 3 filhos, mais outras 4 famílias. Pagava $700 por mês, como eu não tinha, fui expulso da casa com dívida. Deram um couro no meu filho. Um gangue de meninos cercou meu filho, que ele era latino. Deram um couro, hoje ele mora no Canadá, tem pavor dos Estados Unidos, está traumatizado para a vida inteira. Situação tremenda. Devendo a tudo e a todos, porque não vinha um tostão. E eu me perguntava: meu Deus, por que é que essas coisas estão acontecendo? Chegou finalmente o dia em que a única coisa que tinha para comer em casa era o leite em pó que o governo americano dava por causa dos filhos e o queijo, aquele queijo americano, e pão. Graças a Deus a escola pública dava um lanche para os meus filhos.
tínhamos mais nada. Cheguei a dever $17 mil. Situação terrível, terrível. E um banco da cidade, chamado Security Pacific Bank, tinha 3 agências na cidade. Ele entrou numa parceria com uma rede de restaurantes chamada Carl's, que é concorrente do McDonald's, lá na Califórnia. E se a pessoa ir na máquina de dinheiro, ATM, e pegava um saldo, alguma coisa, às vezes vinha um carimbozinho com a Coca-Cola, um carimbozinho com um sanduíche, uma batata frita, entende? Aí você podia pegar aquilo ali, se você quisesse, e na Carl's, num dos restaurantes dele, eles davam para você. Americano não liga para isso, amassava, jogava no lixo. Por 3 meses, às 9 da noite, quando todo mundo estava dormindo, eles dormem cedo lá, eu colocava saco plástico em cima de mim, nas minhas mãos, nos meus pés, e entrava nas latas de lixo dos bancos, comendo do que estava ali, no meio daquela coisa, tudo que é porcaria, procurando, garimpando por um recibo com um selinho de um sanduíche para dar de comer aos meus filhos. A vida não é fácil. 3 meses. E estudando, continuando no meu doutorado. Estudando e fazendo isso. Nunca comemos tanto em restaurante. Deus proveu por 3 meses alimentação para a minha família diretamente da lata de lixo. É claro que é humilhante, muito humilhante. E eu me perguntava, Deus, por que o Senhor me está fazendo passar por uma situação dessa? Por que eu estava tão bem no Brasil? Eu não vou voltar atrás, não vou para o Brasil sem terminar meu curso. Mas eu não precisava estar exposto a isso. Por quê? Mas a gente só vai entender os propósitos de Deus mais à frente. Em 2005, Deus me deu o privilégio de pastorear uma das igrejas mais ricas do mundo, Bel Air Presbyterian Church, em Beverly Hills. Só atores e artistas de Hollywood tinha mais de 2.000. $18 milhões de orçamento. E o conselho da igreja votou $1.200.000 ao ano, livre para eu gastar como quisesse. Onde é que vocês acham que eu fui gastar esse dinheiro? Não era para mim, era gastar no ministério. Fui para os pobres de Los Angeles, morando na rua. Los Angeles tem 50 mil pessoas morando na rua, comendo do lixo, com saco plástico. E levando a comunidade dos milionários comigo, descendo a montanha da Mulholland Drive. Aqueles bilionários de dinheiro de Hollywood, para ir cuidar dos pobres. Quando eu terminei esse segundo doutorado lá na Califórnia, eu tinha que vir para Nova York, para onde estou até hoje, na universidade. E comuniquei que estava saindo, que eu estava interinamente naquela igreja. Uma das coisas, o diploma que mais me honra na minha vida, não são os diplomas acadêmicos. A coisa que tem na minha sala mais honrosa foi um diploma dado pelo Los Angeles Lakers. Eles mandaram uma carta para nós, pedindo para a gente comparecer a um jogo. No intervalo do jogo, os jogadores e os diretores do Los Angeles Lakers, que é no centrão de Los Angeles, me deram um diploma. Se você ainda for na internet, põe lá, Defenders, Elias Dantas, você vai ver, guarda até hoje, está na internet. Me deram o diploma, uma honra ao mérito, chamado Defensor dos Pobres de Los Angeles. Não é uma coisa maravilhosa? Está lá na minha parede, acima de qualquer outra honra, ajudador dos pobres. Mas para que eu pudesse aprender a dureza, eu tive que comer esse pão que o diabo amassou. Está seguindo comigo aqui ou não? Então para de reclamar das experiências negativas, elas são o seu maior trunfo para você abençoar outras vidas. Se você só conviver com gente que nunca teve problema, você não vai ter ninguém junto com você, nem você vai desaparecer. Agora vamos terminar. Qual foi a primeira desculpa? Segunda? Terceira? Quarta? Incapacidades físicas. Vamos repetir? Incapacidades. Agora vem a quinta para terminar com chave de ouro. Versos 13 a 15. Diz assim: Ele, porém, respondeu:
Ah, Senhor, envia aquele que has de enviar, menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão, levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. E eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Agora chega o cerne da história. Moisés não esgotou o estoque de desculpa dele. Finalmente ele fala a verdade. Ele disse: Deus, o problema meu é a indisponibilidade. Manda aquele que vai se enviar, não a mim. Eu não estou disponível. Na verdade, a gente arruma todo tipo de desculpa para não se envolver mais na obra de Deus, no chamado de Deus, que é obras de caridade, fazer o bem aos outros e pregar o evangelho por palavras e por ações. A gente arruma todo tipo de desculpa, mas a verdadeira desculpa é porque a gente não quer ir, não está disponível. Para essa desculpa, Deus não tem resposta. Deus ainda usa Moisés, mas ele perde muito dos privilégios. Deus põe o irmão dele para falar ao povo, ele não falaria mais ao povo. Deus sempre vai cumprir os seus propósitos. Olha, amigos e irmãos, a Bíblia fala de 6 galardões que Deus vai dar no final da vida a cada um de nós. Cada um de nós que estamos nesta igreja, vamos receber um prêmio de Deus no final da vida. 1 Coríntios capítulo 3. A Bíblia chama esse galardão de coroa. É verdade que Apocalipse 5, 7 e 9 e o capítulo 21 diz que a gente pega essa coroa e deposita aos pés de Cristo, porque é Ele toda a glória, amém? Amém. Essas 6 coroas são, a Bíblia chama essas coroas das nossas obras de justiça, do que a gente faz de bem. E como a gente responde ao chamado divino. 3, a Bíblia dá nomes a elas, chama coroa de ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno e palha. E diz que todas essas coroas, essas coroas são as obras de justiça dos crentes. E diz que cada um de nós, essas coroas vão passar pelo fogo. O fogo vai testar, é a linguagem da Bíblia. Quando joga o fogo na madeira, feno e palha, o que é que resta? Cinzas. Quando você joga no ouro, na prata e pedra preciosa, o que é que acontece? Purificação. Você pega uma pepita de ouro, está cheio de impureza. É o calor, é o fogo que joga fora as impurezas e o ouro se purifica. É assim que a coisa vai. Então, imagine a última cena. Eu sempre perguntei a mim mesmo, por que a Bíblia diz que vai ter choro no céu, se o céu é um lugar de alegria? Apocalipse 21, 6 diz que o Cordeiro vai vir e vai enxugar do rosto a última lágrima. Por que alguns vão estar chorando lá? Eu não sei se é isso que vai acontecer, mas nós somos livres de fazer nossas interpretações. E a minha interpretação é a seguinte: no momento que eu e você chegarmos no céu, o Pai, na sua bondade, vai nos entregar nossas coroas. É uma honra que Deus nos dá pela nossa vida aqui. Só que a gente deposita aos pés de Cristo, porque diz: digno és, Senhor, de tomar o selo, abrir os livros e aquele negócio todo, porque o Senhor é que é digno. Coroa não é minha, é tua, para a tua glória. Mas, como foi provada pelo fogo, muitas das coroas dos cristãos vão ser cinzas. E depositar cinzas aos pés daquele que morreu por nós é muito vergonhoso. Por isso vai ter lágrima no céu, a lágrima da vergonha, do vexame. Mas o Senhor vai vir na sua bondosa graça e limpa, enxuga e diz: nunca mais. Daqui para frente tudo vai ser diferente. Mas nós não precisaríamos passar por essa vergonha, por causa das nossas desculpas. Toda decisão que eu e você tomamos tem muitas consequências. E eu quero convidar você nessa noite, agora que vamos partir para a ceia, a investir, tomar a decisão de investir sua vida em um propósito real. Que você, quando termine sua vida, você diga: valeu a pena ter vivido. Eu fui abençoado e abençoei muitos outros. E quem sabe Deus vai ter para você uma pepita de ouro, para que você devolva a Jesus Cristo.
toda decisão. Moisés finalmente aprendeu. O versículo 24 de Atos 7 diz: pela fé Moisés, já sendo homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que ter por algum tempo o gozo do pecado, pois tinha por maiores riquezas o opróbrio de Cristo do que os tesouros do Egito, porque ele tinha em vista a recompensa. Nossas respostas às situações da vida podem se tornar a semente de um chamado poderoso, uma vida abençoadora e com uma recompensa gloriosa. Meu último exemplo vem lá das Filipinas. Um grande amigo meu, Peter Tanti, era um empresário que decidiu muito bem sucedido, mas Deus o chamou para ser pastor. Ele deixou a empresa nas mãos dos filhos, uma das maiores empresas de construção das Filipinas, e começou uma igreja chamada Igreja da Grande Comissão de Cristo, que hoje tem 40 mil membros, a igreja. Tive o privilégio de pregar lá. Naquela época que aconteceu esse drama, 15 anos atrás, tinha uns 12 mil. Ele chegou em casa e encontrou 7 bandidos dentro de casa. 13 anos atrás. Não, 14 anos agora. 7 bandidos. Os bandidos tinham amarrado a filha dele de 15 anos. E amarraram os dois, Deona e o Peter Tanti. Tiraram a roupa da filha dele e na frente deles abusaram da menina de toda forma possível. E a menina gritava: pai, mãe, faz alguma coisa, faz alguma coisa. E eles não podiam, só gritar, só desesperar. Eu sou pai de 3, muitos aqui são pais, imagine você no lugar deles. Pai, faz alguma coisa. Do jeito que queriam, abusaram de todas as maneiras possíveis e foram embora. Peter Tanchi e Deona mantiveram ódio no coração, só queriam ver aqueles bandidos mortos por 6 meses. A vida deles virou um inferno, porque aí o problema não era dos outros, era deles no coração deles. A filha arrasada, toda, meu Deus do céu. E eles, por 6 meses, só ódio. Ele pregava ódio na igreja. Não pregava um sermão que não falasse do desejo dele de vingança, afetando a vida dos outros. Até que ele disse para Deona, esposa dele: não dá para a gente continuar assim. O ódio está comendo a gente por dentro, está matando a gente por dentro. Jesus mandou a gente perdoar os nossos inimigos, os que nos fazem mal. Deona, a única esperança para a gente é perdoar estes homens. E os dois se ajoelharam e perdoaram os malfeitores. Foram conversar com a filha que estava sentindo-se um zero à esquerda, não queria mais sair de casa, sentindo-se um nojo, um traste, odiando a vida e odiando os outros. E eles falaram: filha, o ódio estava matando a gente e matando você. Papai e mamãe resolveram perdoar e deixar isso nas mãos de Jesus, para que Ele tome conta do nosso futuro e do futuro destes homens. Está na mão deles. Filha, você gostaria de perdoá-los, porque você também está muito má. O problema agora é nosso, filha. Deus tem um plano para a sua vida. A menina de 15 anos falou: eu preciso disso. Filha de crente boa. Ajoelharam ali, ela perdoou. O ano passado eu fiquei hospedado na casa deles. A filha mora ao lado. Ela é casada agora com um pastor, tem 4 filhos. Psicóloga. Especializou-se em tratamento de mulheres abusadas sexualmente. O ano passado, ganhou o título de melhor psicóloga das Filipinas para tratamento de mulheres abusadas. As decisões que a gente toma, elas têm consequências seríssimas. E você, como responderá ao chamado do Senhor? Eis-me aqui. Me usa no meio das lutas da minha vida. Que Deus nos abençoe.